Estamos começando mais um de Buycast. Esse eu já perdi o número. Qual que é o número? Já perdi. Eu acho que é o 11. É o 11? É o 11, é o 11. Será? Eu achei que era o 12. E hoje temos uma novidade, né? Hoje temos novidade. Mas o nosso tema é polêmico. O nosso tema é Eu odeio presencial. Esse tema é polêmico e a gente vai falar muito sobre isso. Eu aqui, Matheus Jubai, com vocês novamente, junto com o Patrick. Como é que você tá, Patrick? Tô muito feliz e eu quero ver. Esse aí eu quero ver. Vendedor odiar o presencial. E a energia, como é que fica? Cara, a gente tem um objetivo aqui hoje, você sabe, né? É Qual? Convencer que o home office funciona. Cara, eu tô em busca disso, né? Como eu sempre falo, se eu fizer home office, ou eu tô dormindo, ou eu tô brincando com meu filho. Mas eu quero ver, né, se eu vou quebrar esse tabu aí hoje. Inclusive, fica um abraço aí pro Boaz, que tá nos assistindo nesse exato momento. Filho do Patrick. Mas, meu Deus, a gente tá com uns currículos muito extensos no podcast. Exatamente. E olha, hoje é a nossa primeira convidada. Então, ó, exclusivo aí, viu? É exclusivo. Você que tá em casa já começa a aplaudir aí, tá? E eu vou ler aqui porque o currículo é imenso. Estamos aqui com Cíntia Carvalho, que é publicitária de formação com 9 anos de experiência em marketing digital. Há 7 anos faz parte do time do Share, uma das maiores plataformas de educação para o mercado de comunicação do país, onde atualmente é CMO, líder do time de marketing. Já realizou a abertura de alguns dos principais eventos de inovação e tecnologia de marketing, como o Web Summit, MWC, o VivaTech e o Patrick... É o de Mexo? De Mexus. Olha só, tá vendo? Olha aí. Bastante coisa. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. É um prazer e uma honra ser a primeira mulher. Espero que outras venham aqui também para bater esse papo com vocês. A gente estava falando um pouquinho sobre isso antes, de como é importante a gente ter espaços ocupados por mulheres. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Boa. Eu já trago essa situação que é bem legal, porque você que é mulher e tá assistindo aqui e quer indicar alguém, comenta pra gente aqui, traz, porque não é fácil trazer convidados bons, relevantes, e é muito difícil achar pessoas, de maneira geral. De qualquer gênero, de qualquer situação é difícil achar. Então indique o seu convidado favorito aqui no comentário, já aproveita e curte, e comenta aí quem que você quer que esteja aqui. Ah, boa, né, Patrick? Boa, gostei da chamada, viu? Pois é, e, poxa, já me chama a atenção o seguinte, temos um cargo aqui que a gente ainda não teve. CMO, o que faz um CMO? CMO nada mais é do que o diretor de marketing. E aí, eu acho que a gente tem, logicamente, né, diversos tamanhos de empresas, de diversas configurações de empresas. Mas a pessoa que tá como diretor de marketing, ela é a pessoa que vai ser responsável por toda, logicamente, cuidar de todo o marketing. E aí vai para produto, para promoção, preço, todo o 4P do marketing. Mas ele também é a pessoa que tá responsável ali por fazer relacionamento, tá responsável por olhar para essa parte de negócio também, né? Então, é muito mais do que olhar para o marketing, mas é entender também como pode gerar mais negócios e trazer outras formas de rentabilizar para a empresa, de fazer relacionamento, de fazer negócio. Então, é a cadeira de marketing, mas também é uma cadeira ligada à gestão da empresa, olhar para o crescimento do negócio como um todo, né? Então, tá ali colado com os outros C-levels para fazer com que o negócio realmente aconteça e fazer com que a empresa cresça e, enfim, tenha mais lucros, mas também olhar ter um carinho mais especial pro marketing, fazer com que ele cresça em todas as esferas, né? Se tem o C na frente, é importante. É importante. Sim. E olha a responsabilidade, né? Ela é CMO de marketing numa das maiores empresas de conteúdos de marketing do Brasil, hein? Eu me impressiono às vezes, eu fico pensando assim, poxa, a pessoa não basta ser diretor de marketing, tem que ser de uma das maiores do mercado. É muita responsabilidade, né, Cíntia? É. E é louco a gente conseguir dimensionar isso, né? Tipo, porque às vezes a gente tá... E aí, já vou trazer o assunto pra cá, né? Tô ali na minha casa trabalhando, entendeu? E tô fazendo o negócio acontecer. Então, é muito legal quando a gente consegue ter um encontro com o mercado, ter um encontro com outras pessoas, entender o impacto que o nosso trabalho gera. Tanto pro mercado, o reconhecimento que a gente tem de outras empresas, de outros profissionais, como também quando a gente chega na ponta e vê o nosso aluno e vê as pessoas que têm a vida transformada pelo nosso trabalho. Então, é muito legal, realmente, a gente conseguir ter essa dimensão do impacto que a gente causa. Boa. E hoje o Share, ele é 100% voltado para a educação. 100% voltado para educação. O Share já nasceu com esse skill, né? O Share, a gente sempre fala nele no masculino, justamente porque a gente nasceu como um evento. Então, o Share, ele nasceu com essa premissa. E a gente hoje, além de eventos, a gente também tem outros produtos voltados para a educação, todos eles. Então, tudo que a gente faz sempre está relacionado a educar pessoas a trabalhar com comunicação e marketing. Então, isso diferentes níveis de conhecimento. Então, quem é analista, assistente, precisa conhecer alguma coisa. E quem já está no nível de gestão, de direção, enfim, precisa ter outros contatos, né? Com relacionamento, Sim. enfim,
relacionados à comunicação e marketing. Inclusive, você que está assistindo esse podcast e não viu o último, que foi com o Rafael, que é o CEO do Share, já vai lá e assiste também depois daqui, porque o Share já virou... Eu tô fechando o peito aqui já, tá vendo? Olha... inclusive, o link vai estar aqui para se você não adquiriu o Clube Share ainda, vai estar aqui na descrição para você poder adquirir, tá bom? Já vamos ajudar sim. Obrigada, gente. A gente contratou, né, pro nosso time. O pessoal tem gostado bastante dos conteúdos e usufruído muito lá dentro. Eu percebi que é muito forte essa questão acadêmica lá dentro, né? Como é que é para selecionar essa galera aí? A gente tem uma premissa desde o início, assim, olhando para produtos, é que as pessoas que estão ali ensinando, elas precisam dominar o que elas estão falando. E não dominar só de uma forma acadêmica e de eu estudo sobre isso, logo eu sei sobre isso. Uhum. A gente entende que o papel acadêmico ele é muito importante, mas o papel que o Share influencia na vida das pessoas, ele é muito de ensinar a pessoa a colocar a mão na massa. Eu acho que quando a gente sai de uma faculdade, a gente tem muito conhecimento técnico, muito conhecimento teórico, e a gente precisa estar mais perto do mercado. E o Share, ele vem muito para ajudar o profissional com isso, né? Então... o que a gente sempre faz esse filtro do profissional é que ele tenha uma experiência muito boa no que ele tá ensinando, para trazer ele também naqueles conteúdos, né? Então, quando a gente traz algum professor novo pro Share, a gente fala, olha, a gente quer esse conteúdo, mas a gente também quer a tua experiência, a gente quer a tua vivência, a tua prática, porque é isso que diferencia, né? Eu assisti um conteúdo teu, o que diferencia é a experiência de vocês dois nesse assunto, né? Então, pra gente é muito importante que o professor consiga trazer essa experiência, essa vivência prática dele também para as nossas aulas, para o nosso conteúdo, para que a pessoa realmente consiga entender que ela aprendeu alguma coisa e que ela sabe como colocar isso em prática, independente de qual mercado que ela atua e qual o tamanho da empresa que ela tá. Pô, legal. Eu fiquei imaginando, Cíntia, quando você estava falando, porque eu, por exemplo... Eu queria muito dar aula no Share, inclusive me convida. Mas eu fico sempre... Quando eu vou ver as aulas, por exemplo, tem um curso de podcast lá. Uhum. E aí eu fico vendo os professores, o professor graduado, pós-graduado, neurograduado, um tanto de coisa, até um alô pro Lautre aí. Um tanto de graduação. E às vezes eu falo assim, poxa, eu só sei vender, Patrick. Como é que eu faço? O Divar não tem nem o ensino médio completo. Não, mentira. Eu tenho ensino médio sim, tá? Mas eu tenho esse questionamento, assim. O que define um bom professor? Pra gente é um bom profissional, na verdade. A gente não olha pra formação acadêmica dessa pessoa. Então, acho que esse papel ele tá muito atrelado pra educação formal, né? Quando a gente fala de, sei lá, tá fazendo uma faculdade, uma pós, um MBA, tu tem essa educação mais tradicional e aí tu realmente precisa trazer esses professores com diplomas. E não é uma coisa que a gente seleciona, tipo, ai, nossa, você não tem graduação, você não pode dar aula no Share. Mas a ideia é que se você tenha um conhecimento e você consegue mostrar isso, a gente vai colocar uma metodologia e vai dar certo, sabe? Então a ideia é muito mais o conteúdo, a experiência, a prática, do que necessariamente a graduação da pessoa. E uma coisa que me impressiona no Share é a cor. É o roxo. A identidade deles, né? É muito bacana, porque assim, cada apresentação eu vejo que cada curso tem sua cor, a sua logo, o seu jeito. É muito bem construído, muito bem desenvolvido a narrativa de cada situação para poder chegar. Isso entra em que parte do trabalho do CMO, em pensar cada momento. Tô com uma plataforma, por exemplo, quero criar uma plataforma de ensino em vendas. Poxa, o que eu me preocupo? Eu me preocupo em construir ali uma narrativa, a identidade visual primeiro, o site, ou vou vender e depois eu vou gravando aula e vou entregando. Dá pra vender sem conteúdo? Não, né? Assim, Polêmica. polêmicas. A gente sabe que no mercado hoje tem muita gente que faz isso, né? Mas não é uma coisa que a gente acredita. Acho que a gente, logicamente, como uma empresa, a gente quer ganhar dinheiro. Mas eu acho que isso não pode estar à frente do que a gente quer entregar. Quando a gente tá falando de educação, a gente não pode brincar com as pessoas, sabe? Eu acho que o Brasil tem uma dificuldade muito grande ainda das pessoas conseguirem se qualificar. A gente sabe quanto é caro as pessoas dedicarem um dinheiro e um tempo delas, porque as pessoas hoje em dia têm, sei lá, 2, 3 empregos. A gente sabe que a gente tá numa bolha de privilégios aqui. E a gente não ter responsabilidade em cima do que a gente vende, do que a gente entrega, pra mim é uma coisa que é muito grave. Então, se tu vai me perguntar isso de uma forma com o que eu acredito, eu acho que não. Mas a gente sabe o que a gente que faz. Então, é isso. Mas, voltando à pergunta sem polêmica... boa. Pra gente, o design ele é uma coisa muito importante. Sempre foi, assim. E a gente começou a entender
que as pessoas, os nossos alunos, os nossos clientes, eles valorizam muito isso. Tipo, muito. E é no nível assim, a gente faz uma caneta branca com o logo do Share, a gente posta, a galera fala, meu Deus, eu preciso dessa caneta. É nesse nível. Mas a gente entendeu com isso que as pessoas entendem que tá próximo do Share, ter algum produto nosso, ter alguma coisa nossa, ter um Moleskine nosso, ele tá muito atrelado a ter uma conexão também com o design. E ter uma conexão. Do Planner. O Planner é maravilhoso. A gente quase saiu na porrada com esse Planner. Tipo, como eu paguei lá, né? Eu queria, né? Era meu. Aí, eu acho que é exclusivo de eventos, né? A gente fez essa edição, na verdade, foi em 2000... Agora eu não lembro que ano foi, mas faz um ou 2 anos que a gente fez ele. E a ideia era a gente fazer um programa de indicação e tal, usando a Black Friday. E quem indicasse, acho que 1 ou 2 pessoas ganhavam um planner. E aí a gente fez uns volumes a mais pra gente usar isso. Então a gente usa isso em algumas ativações. Porque a gente normalmente não trabalha com desconto, não trabalha com diferenciação de preço. Mas a gente, quando vai em algum evento, fazer alguma ativação assim, a gente usa o planner pra conquistar. Porque é isso, né? A galera fica se estapeando pra ver quem vai ficar com o planner depois. Eu penso muito nisso, assim, as ativações de marca em evento. Eu passei várias vezes na frente do stand de vocês e, por exemplo, eu fui no Gramado Summit, a gente foi, como a gente teve nosso stand lá, estávamos lá, só que assim, a gente foi pensar na questão da ativação da marca, como que é feito dentro de um evento. E vocês são especialistas em evento, vocês fazem evento. Poxa, se eu tô começando agora, fui num evento com a minha empresa, como é que eu penso em ativação de marca ali? A gente já teve muitos erros e acertos. Porque eu acho que tem 2 momentos, né? A gente precisa primeiro entender o que a gente quer naquele evento. Eu acho que esse é o principal, assim. Vender, né? Sempre vender. Tem que dar ROI, Tem não? que dar ROI, velho. Será? E aí, se tu vai querer vender, o que tu vai querer fazer? Tu vai querer dar brinde pra que as pessoas, todo mundo Preço possa lá falar? embaixo, né? Cai o preço, feirão. E aí a gente já caiu muito nessa armadilha, assim, de tipo assim, vamos dar brinde pra todo mundo. Teve um ano que a gente colocou um café no stand, gente, a gente ficou a Starbucks. A gente passou o dia inteiro servindo café. As pessoas não estavam nem aí pra que a gente fazia, não estavam nem aí o que a gente tava fazendo ali, o que a gente tinha pra entregar pras pessoas. E a gente entendeu que essa não era uma alternativa boa, não era uma estratégia legal pra gente trabalhar. A gente mudou no meio do evento isso. E a gente cada vez mais tá entendendo que dar brinde por dar brinde, quando a gente tá falando de uma empresa que não é grande, que não tem uma verba ilimitada, porque cada brinde custa um dinheiro, né, gente? Vamos ser sinceros. Com certeza. É verdade. Cada caneta que a gente faz, ela pesa no final, assim. Então, se a gente quer dar ROI num evento, que a gente sabe que nem sempre o ROI ele vai acontecer todo ali dentro daquele evento, né? A gente não vai ter todo o retorno ali, a gente sabe que é uma construção também de várias coisas. A gente precisa ter uma estratégia muito alinhada. Então, assim, eu quero me conectar com o meu público aqui, então eu vou ter que pensar qual vai ser a estratégia que eu vou ter pra chamar quem já é meu cliente, quem vão ser as pessoas que vão passar por aqui, qual vai ser a conversa que eu vou ter. Porque é muito fácil a gente querer chamar as pessoas pra participar, estarem perto da marca, mas que talvez elas não tenham nenhum tipo de conexão. E não vão depois querer comprar o meu produto, não vão me indicar pra ninguém, não vão fazer nada. E talvez a gente pudesse fazer algum negócio junto. Mas como ela só foi ali pra pegar um brinde, essa relação ficou muito frágil. Então a gente sempre, nos últimos anos, assim, a gente tá focando muito em criar relacionamento e a gente conseguir, quando a gente tem espaço pra isso, gerar conteúdo dentro dos nossos stands, dentro dos espaços que a gente tá de alguns eventos. Porque a gente entende que isso acaba vendendo muito mais o Share como marca e como produto mesmo pras pessoas, do que necessariamente a gente ficar distribuindo brinde pra pessoa levar pra casa e às vezes nem leva, toca no lixo depois. Então... Eu vejo que vocês têm um investimento muito grande no topo do funil em si. Porque, por exemplo, eu vou te falar o nosso exemplo como empresa. Eu tenho investimento muito grande em fundo de funil. Porque eu utilizo muito o outbound, o meu time ali de prospecção ativa, para ir atrás daquele cliente final, para ir no fundo do funil ali, para alcançar a venda rápido. Por cultura, a nossa empresa é uma empresa acelerada em vendas. Então, a gente vai para cima, vai para o fundo de funil para tentar gerar a venda o mais rápido possível. Só que quando eu penso nisso, eu tenho a preocupação agora, e eu tô mudando essa chavinha na empresa como um todo, de pensar no evento, em pensar na ativação da marca, em pensar em estar aparecendo nos lugares certos, em ser parceiro das empresas certas, para poder realmente ter uma capacidade de também explorar esse topo de funil, para ter uma ativação da marca com força. Só que eu acho que é um grande desafio. Porque para mim é muito simples. Poxa, eu vou ligar, vou prospectar, vou ir no e-mail, vou achar e vou vender.
Mas é muito mais fácil quando eu tenho esse topo de funil preenchido, quando eu tô ativando a minha marca, quando eu tô aparecendo nos lugares certos. E a minha experiência, que eu tava até comentando no início, uma experiência horrível com agências de marketing que não conseguem me entregar aquilo que eu preciso, me fazendo até internalizar o marketing. E eu tô falando com uma diretora de marketing, a CMO. Poxa, me dá uma dica, Cíntia. Como é que eu, como empresa, posso ter uma ativação de marca, começar a investir em brand, em topo de funil, igual o Share faz, por exemplo? A gente tem, logicamente, né, um investimento muito grande em marca, porque acho que uma das coisas principais que qualquer empresa vai ter, logicamente, na linha de produto, etc, é a nossa marca, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande. E a gente peca, às vezes, até na questão da venda, porque a gente fala assim, não, o Share não fala assim, a gente não vende, a gente não é agressivo, a gente tem vergonha de vender. E é uma coisa que a gente tá, tipo, cara, como a gente tá encontrando o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vender, pra que as coisas também acabem fechando, né? A conta não fique só no tipo, ai, olha aqui como a gente é bonito e legal. Mas a gente também precisa, enfim, fazer com que tudo tenha um balanço, né? E eu acho que vale entender realmente, tipo, aonde tá meu público? O que eu vou me conectar daqui, sei lá, 2 anos, eu vou conseguir fazer negócio com essa empresa? Aonde eu vou estar construindo a minha estratégia? Eu acho que é muito legal a gente conseguir ligar e vender, mas talvez se essa pessoa já te conhecesse na hora que tu liga, tu não vai precisar ter 2, 3, 4 etapas, né? Então acho que o branding, ele tá muito alinhado para esse momento, para facilitar a venda no futuro. Mas a gente sabe que é um investimento alto que a gente faz agora, né? Então a gente passa por vários momentos, assim, do Share olhando pra marca mesmo. A gente passou por um momento de transição muito grande, que foi antes da pandemia, e na pandemia com a questão do clube, enfim, que foi o momento que nasceu o clube. E agora, no ano passado, a gente passou por um outro momento desse, que foi quando a gente começou a viver o clube e o presencial ao mesmo tempo, que a gente nunca tinha passado por isso. E a gente parecia um adolescente, assim, tipo assim, quem eu sou, o que eu faço, porque a gente sabia fazer as duas coisas separadas, a gente não sabia o que a gente era, como a gente falava, como a gente se apresenta. E aí a gente passou por um momento de terapia, assim, de entender, conversar e olhar pra dentro da marca pra gente ver o que a gente quer, pra onde a gente quer chegar. Então é muito importante a gente ter os objetivos muito claros do que a gente desenha e espera como empresa pro futuro, pra gente conseguir entender aonde a gente vai atuar em cada ponta, né? Então é muito importante que a gente tenha estratégias bem alinhadas pra gente trabalhar em eventos, se esse for o caso, né? Porque a gente sabe que trabalhar em eventos é um investimento alto. E a gente precisa ter muito alinhado o que a gente vai fazer no pós-evento para que isso dê o retorno, né? Então não é só estar ali no evento por ser bonito e legal participar, mas a gente também criar essa conexão. Pra gente participar de eventos acaba gerando uma concretude da gente, sabe? Eu acho que tem o presencial, mas quando as pessoas encontram o Share presencial em vários lugares, em vários momentos, também é muito importante para as pessoas criarem uma fidelidade e confiarem no que a gente entrega. Então, quando a gente começou a trabalhar com o clube, a gente passou por essa coisa das pessoas não saberem que a gente tinha presencial, não saberem onde a gente estava, e a gente conseguir encontrar as pessoas, a gente conseguir conversar com elas, pra gente é super importante. E eu internalizaria. Nada contra as agências. Sim. Mas eu acho que a gente pode pensar o marketing dentro de casa. Hoje é 100% interno. A gente hoje tem parceiros que tocam algumas coisas com a gente, mas o nosso marketing ele é tudo pensado internamente. Conteúdo 100% interno. O conteúdo é 100%. Não funciona o nosso conteúdo externo. Não tem como. A gente já testou e não funciona. O que a gente tem agora é parceiros para olhar para a parte de desenvolvimento, parceiros para olhar para a parte de performance, parceiros para olhar para, sei lá, analytics. Mas toda a parte de estratégia, toda a parte de conteúdo é internalizado. Porque a gente perdia muito tempo. Imagino, né? E a gente tem uma velocidade muito grande para colocar as coisas na rua. Então a gente não podia entrar numa fila de prioridades da agência e aí pedir qualquer alteração, levava 10 anos para resolver. Então, internalizar. E aí, internalizar pra gente foi a melhor coisa, assim. E aí, enfim, foi o que funcionou melhor. Então, a gente tá sempre entendendo qual modelo funciona melhor. Se é ter parceiros, se é ter o time interno pra tocar cada coisa. Então, a gente vai sempre fazendo essa mescla de testes. E hoje você lidera quantas pessoas? Hoje são 6. E já foram mais? Já foram mais. Já chegaram a ser 22 pessoas no time. Direto? Contigo lidando direto? Na época, a gente tinha uma estrutura um pouco diferente. E uma coisa que a gente faz sempre no Share é testar. A gente testa muito formatos de time, testa muito formatos de trabalho mesmo. Então,
em algum momento, essas 22 pessoas de alguma forma reportavam pra mim, em outros momentos a gente dividiu. E aí, quando a gente dividiu, a gente viu que pareciam que eram 2 empresas em uma só. E aí a gente viu, cara, tá todo mundo trabalhando. Tipo, a gente tá duplicando a criação que a gente tem de coisas, de assuntos, etc. E as coisas não conversavam, então a gente tinha que ter todo um esforço extra pra fazer com que as coisas estivessem alinhadas. Então a gente entendeu que o melhor formato era todo mundo trabalhar para uma mesma operação, da mesma forma, enfim. Então a gente passou por vários desafios por isso. E a gente sempre foi entendendo o que fazia sentido pra gente como empresa. Então a gente começou a contar com parceiros externos muito por isso, porque pra gente faz mais sentido hoje ter parceiros pra tocar com a gente coisas pontuais do que a gente ter pessoas internas pra fazer isso. E a gente ter toda a questão de gerenciamento de equipe e todo esse fluxo de trabalho. Sim. Vamos entrar no polêmico? Vamos, daqui a pouco. Tá. Eu tenho Eu já tô aqui coçando. Mas Tá nervoso já. Antes disso, eu vi que a Cíntia falou muito sobre a questão da estratégia para branding, né? Pra gente conseguir atrair. E eu acho que virou na nossa cabeça essa chave de pensar nisso há uns 2, 3 meses. Lembra quando o Matheus chegou assim e falou: Patrick, vamos fazer um podcast? Aí eu falei: tá aí, o que a gente vai falar? Como é que vai ser? Cara, a gente dá um jeito. Vamos lá, vamos gerar a gente conteúdo. tem perfil, assim, diferente e complementar. Uhum. O Patrick, É ele olha o importante. número, ele olha, como é que eu vou fazer? Quanto que é? A primeira pergunta foi. Eu falo, não, a gente vai dar um jeito. Eu já vi ele falando, não, a gente vai dar um jeito, vambora. E aí eu simplesmente vou lá e executo. E depois a gente dá um jeito. E eu fui o mais receoso nisso, porque eu pensei, cara, eu já tô atolado na operação, um monte de coisa aqui, cliente pra atender gente, eu vou ter que demandar tempo ainda pra gerar conteúdo, gravar, ir atrás de pessoas. E a gente começou. Foi com 1, 2, 3, onde a gente já tá passando de 10 episódios. E o que eu vi que gerou muito valor? Pra vender, se tornou muito mais atrativo a Dubai. Porque eles começaram a olhar, pô, vocês têm podcast? Pô, vocês falaram com o Rafa, do Shero, com o Guto? Pô, vocês conhecem bastante pessoas. E aí a segunda coisa que eu foi o que nos trouxe para essa questão de olhar para o topo do funil, foi evento. Porque agora toda reunião o Matheus fala, eu palestro em eventos, eu tô presente em eventos. E tu lembra como é que foi o nosso primeiro evento lá no Gramado? A gente só levou um notebook e a vontade, e a gente começou a olhar as outras pessoas com panfletinho, caneta. Eu fui lá no Share, eu falei, o palco, meu Deus, eles têm um palco. O que eu vou fazer? Eles têm um palco. E a gente só com o notebook e a gente foi atrás. Só que a nossa cabeça naquele momento foi, vamos vender. Então vamos vender a qualquer custo. Qualquer custo não, né? Acho que é perigoso falar isso. Vamos personalizar ali a venda no evento. É uma venda consultiva. Vamos vender pra quem faz sentido. Exato. Sem faca no pescoço. Bem tranquilo. Ninguém é obrigado. Isso é bem legal porque a gente montou uma estratégia para chegar no evento já com as contas pagas. Então, como o nosso público é B2B, eu montei uma estratégia de prospecção de quem estaria no evento patrocinando ou quem estaria com stand. Nós geramos uma conexão com essas pessoas antes, através de LinkedIn, coloquei pré-vendedores ali prospectando, gerava toda uma conexão. Então, antes do evento, eu já tinha conhecido todo mundo. Eu já tinha feito call com todo mundo. E antes do evento, eu já tinha feito venda e já tinha pagado o evento. Quando eu cheguei lá, a gente ainda subiu mais uns 30 mil reais de contrato na rua. Nos 2, 3 dias de evento ali do Gramado Summit. Então foi um resultado assim absurdo que a gente conseguiu construir, porque a gente teve uma estratégia antes. E, poxa, isso me surpreende muito. E às vezes me preocupa as preocupações da marca e das empresas com isso. A pouca falta de preocupação em gerar retorno sobre o evento. Porque às vezes fica tipo assim, nossa, porque eu tenho que fazer o folder. Porque eu tenho que fazer o brinde, porque não sei o quê. E aí tu esquece como tu vai vender, como tu vai rentabilizar. Enfim, eu acho que... E aí, logicamente, né? Cada empresa acaba tendo um objetivo, mas toda empresa precisa vender no fim das contas, né? Então acho que a gente não pode esquecer disso nunca. Mas eu achei genial. Até porque no dia, quem tá expondo lá, acaba que fica, tipo, muito entulhado de coisa, acaba não conseguindo... tipo, ir pros stands, ver quem tá lá expondo, enfim. Então, acho que faz todo sentido tu conseguir também ter esse acesso e ter essa... Tu tem todo... como chegar nas pessoas, tu sabe? Enfim, a gente hoje tem muito acesso, né? Tem LinkedIn, tem os aplicativos do próprio evento, enfim, tem muitas alternativas pra gente conversar com as pessoas. Então, tu já vai ali com a conta paga e o que vier é literalmente lucro. Então, acho que faz 100% sentido. E é isso, é criação de conteúdo, é tu entender, é hackear o sistema, é ver o que eu posso usar com isso
pra virar o jogo. E foi 2 eventos bem diferentes, porque no primeiro a gente foi nós na raça, na coragem, então teve 2 stories no evento inteiro, e aí depois a gente levou uma pessoa focada nisso. Pô, gravou tu lá falando, a gente fez conteúdo com os palestrantes lá no Noroeste, e a história do Noroeste é muito legal, porque a gente decidiu 1 dia antes, 2 dias antes de começar o... Isso é culpa do Rafa. Eu fiquei sabendo. A gente nem sabia desse evento, aí o Matheus conheceu o Rafa, começou a trocar ideia, e o Rafa, pá, tem um evento legal pra vocês. Noroeste. Aí o Matheus trouxe na mesa lá, eu falei, tá, cara, mas é semana que vem. A gente não tem nada, e é lá em 3 de maio. E aí a gente se reuniu e tá, vamos arriscar. Passa tudo no crédito aí, o Matheus do futuro se vira, vamos pra lá. Ele dá um jeito. Dá um jeito. É isso. E participar, e eu acho que quando a gente tá num lugar que a gente consegue passar o que a gente sabe, o que a gente entende e passar o conteúdo, ele acaba vendendo muito mais. E é muito essa estratégia que a gente usa pra vender em eventos, né? Então, a gente participar, o Rafa tá lá palestrando, a gente, enfim, tentar sempre ter outras pessoas também fazendo esse trabalho. Na Gramado Summit a gente tem um palco, mas a primeira vez que a gente participou de uma Gramado Summit, a gente tava lá, numa mesinha de startup, e aí com um notebook e um sonho. E aí a gente não tinha um folder, a gente tinha os moleskines que a gente usava nos cursos presenciais, e a gente ficou lá, tipo, na mesa de startups, a gente não era uma startup, a gente não tava nesse mundo ainda. Isso foi, acho que 2018. As pessoas chegavam e falavam assim, como vocês vão escalar o negócio? E eu falava assim... Sei, moça, a gente tem cursos pra vender. Uma hora vai. Porque a gente só fazia o presencial, então a gente não tinha esse pensamento de escala. A gente tava ali pra, tipo assim, vamos divulgar o que a gente faz, e é isso aí. E aí, no segundo ano, a gente já teve uma estrutura maior, e a gente já começou a criar conteúdo dentro do stand, a gente fez mentorias. Então, a gente foi entendendo o que realmente funcionava, e eu acho que a posição, e não necessariamente a posição geográfica no stand, no evento, mas a posição de o que a gente vai fazer nesse momento, ela faz toda a diferença, né? Pra gente conseguir atrair o público certo, a gente conseguir ter essa conversão e conseguir ter esse crescimento. Dá muito mais valor pra isso. Lembra do cliente, da proposta no Gramado que a gente botou o contrato na rua, o cara ia fechar, aí ele falou, eu dei uma olhadinha lá no Instagram de vocês, nas redes sociais, não senti muita confiança. Deixou de fechar porque eu sempre comecei a empresa e o Patrick veio em sequência aqui. E eu sempre fui o cara da execução. Então eu preocupava, eu preciso vender, pagar as contas e segue a vida. Tem que ter coloca o Instagram e vambora, vamos dar um jeito. Eu sei que é importante, então vamos ter. Mas depois eu comecei a falar, poxa, eu preciso... E aí, uma coisa interessante, Cintia, até vou compartilhar com você, eu tô dando os próximos passos da empresa pensando muito no seguinte... Meu primeiro passo foi, eu preciso vender, preciso me manter. Então, eu sozinho eu dava conta. Meu segundo passo foi, eu preciso ter uma organização agora da minha operação. Preciso reter cliente, preciso organizar a casa. O Patrick vem e constrói algo incrível. O Patrick, ele constrói uma retenção de cliente, todo um processo incrível. Agora, o meu próximo degrau é o degrau do marketing. Que eu comecei a construir, mas eu ainda tô assim, cara, eu preciso agora aparecer. Eu preciso mostrar que eu tenho soluções incríveis para todas as pessoas. Então é meu próximo degrau. E aí depois o outro degrau eu ainda tenho mais alguns na minha cabeça, mas é meu próximo degrau. Sim. E eu sempre fico debatendo, poxa, internalizo, trago, vou, como é que eu faço? E eu fui testando muita coisa. Eu internalizei pessoas que eu sentia que não estavam prontas para poder tocar. Aí eu trouxe agência. Agora eu tô tentando trazer alguém que já é mais sênior no mercado. Só que eu já entendo que eu tenho que trazer um time, porque ela sozinha não vai dar conta. E aí eu falo assim, poxa, eu vou aumentar muito o meu custo. E aí eu já fico com a minha cabeça de vendedor. Preciso dar ROI. Mas eu sei que eu tenho que dar tempo. Sim. É uma loucura, Cíntia. Como é que eu controlo isso? É uma loucura. E até porque tu precisa entender bem quem tu vai trazer, né? Porque nesse momento tu tem uma agência... E tu é o ponto de contato com a agência? Sou eu. Esse é o problema, esse é o teu problema. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender como sair da operação, né? Eu acho que é o principal. Então, o segredo. É uma luta. O segredo é a gente não tá na operação. E esse é um segredo que é difícil a gente conseguir não tá, assim. Então, tipo, a gente vê o problema ali e a gente fala assim, eu resolvo isso aqui rapidão. Entendeu? Me dá 5 minutos, uma garrafa d'água e a gente resolve isso. Mas a gente sabe que se a gente fizer isso, a gente primeiro nunca vai desenvolver as pessoas que estão ali com a gente. E a gente também nunca vai conseguir ter tempo pra... Você também é assim, sim. Lógico. Você olha o problema, por exemplo, um design mal feito e fala assim, eu podia ter feito 5 minutos. Nossa, esse negócio na pauta, deixa eu pegar o câmbio e vou tentar resolver, entendeu? Eu sofro muito. E como que faz quando vem esse sentimento?
Vamos lá, psicóloga sim. A gente dá uma choradinha, né? Mas eu acho que a gente precisa entender que se a gente estiver fazendo essas coisas, a gente vai deixar de fazer outras coisas que são mais importantes pro negócio. Então, é muito difícil a gente ter essa coisa de parar de fazer as coisas que são mais operacionais. É muito, 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 muito difícil. Mas a gente vai conseguir resolver isso quando a gente contrata as pessoas certas. E a gente precisa dar o tempo para as pessoas, mas a gente precisa entender quem a gente precisa contratar. Talvez se tu trouxer uma pessoa muito sênior, talvez ela vai fazer com que a agência ande, mas talvez ela vai esperar ter uma pessoa para fazer cada coisa do marketing. E aí vai te aumentar muito o custo. E talvez não seja o que vai funcionar para vocês. Mas talvez se tu pegar uma pessoa ali plena, ela vai conseguir fazer com que as coisas andem, até porque ela vai estar tipo assim, eu tenho que dar meu nome nisso aqui. Ela tem um pouco de experiência, ela vai conseguir a agência, fazer com que a agência rode. Talvez o problema hoje, desculpa, mas talvez tu seja o gargalo da tua empresa com esse problema, entendeu? Talvez a agência não funcione por conta disso, porque tu tem que olhar para outras coisas da empresa. Tu não tem que ficar olhando pra agência de marketing e aprovar o post, entendeu? Viu? Vamos te demitir, desculpa. Então. Gente, obrigado, tô indo embora, tá? Acabei de ser demitido. Não, tu pode ficar aí como host do podcast, tá fazendo negócio. Aí, ó. Já me coloquei, eu tenho que ser o host. O host, é isso. Eu acho que, enfim, eu acho que quando tá na posição que vocês estão... Tem outras coisas que são mais importantes pra fazer. Logicamente que olhar pro marketing é super importante, mas você não pode ter um olhar tão micro gerenciado pra tua agência de marketing, não tu. Mas tu precisa de alguém pra te ajudar com isso, alguém que tu confie e que essa pessoa vai te dar alguns reportes. Tu não vai ficar o tempo todo olhando pra isso, o tempo todo preocupado com isso. Vocês vão criar a estratégia, vão desenvolver, tu vai aprovar e ela vai trabalhar. Vai te entregar resultado. Pegou a dica? Eu vou ter que trocar o tema do podcast. Não contratar júnior nem sênior. Pleno. Mas pra essa posição que vai ser trabalhar junto com a agência. Aí entra um ponto importante, porque tem pessoas no mercado que se comportam como sênior, mas na verdade são plenos. Tem pessoas no mercado que fazem papel de sênior, mas na verdade são plenos. Tem pleno que acha que é pleno, mas não é. É juninho. É juninho. É que depende muito da estrutura que tu tá também, né? Então talvez um pleno numa estrutura vai ser júnior na outra ou vai ser sênior na outra. Então acho que depende muito da atuação da empresa, né? E eu acho que... E aí, logicamente, né, tem toda uma definição do que é um pleno, do que é um júnior, do que é um sênior. Mas eu acho que é importante ter uma posição de marketing dentro da empresa para te conseguir realmente olhar para isso 100% do tempo. Ter uma pessoa olhando para isso e cuidando disso. Porque não é o papel do CEO, não é o papel da pessoa que tá ali tocando a empresa no dia a dia, olhar para isso. Porque tu vai estar olhando também para o financeiro, tu também vai estar olhando para estratégias de como a tua empresa vai aparecer em outros lugares. E tu precisa ter um braço para isso também. Então eu vejo o papel dessa pessoa do marketing. Pode ser um coordenador, pode ser um gerente, enfim. Eu acho que o nome não é tão importante, mas quando tem uma pessoa da tua confiança para isso, sabe? E é importante a gente confiar nas pessoas que a gente traz. Boa. Verdade. Vamos perguntar então, né? Chegamos no momento, a gente quer contratar. Ai, meu Deus. A gente quer contratar um cara para cuidar do nosso marketing. E aí tá lá os currículos, né? Pra gente dar uma analisada, ver o pessoal. E tem o pessoal remoto e o pessoal presencial. Eis a questão. Eu sou a favor do presencial. Por quê, Matheus? Eu acho que no remoto a pessoa vai estar no home dorme. Eu falo mesmo, eu acho... As experiências que eu tenho com o remoto, 90% são home dorme. Eu tenho 2 experiências incríveis com o remoto. Que é o Luiz e o Patrick, que são... Não é outro, eu, né? Não, outro Patrick. Um é de Alagoas, ele mora em Pilar, uma cidade com, sei lá, 10 mil habitantes, que não chega iFood. E mora, assim, tá com a filha no colo, tá prospectando, tá vendendo e tá fazendo um tanto de coisa. Porque ele consegue se autogerenciar. Teve uma vez que eu briguei com o pessoal sobre o horário de almoço. E aí ele falou assim, ué, o pessoal tem horário de almoço porque eu tô trabalhando. Oxi! Ele fala, oxi! Mas incrível, porque ele tem uma vontade. Ele sabe que ele tem que fazer, ele tem autorresponsabilidade. E eu tenho outro caso do Luiz, que o Luiz é um cara extremamente metódico ali com a agenda dele. Então ele tem um horário de ir no banheiro na agenda dele. Então eu sei exatamente o que ele tá fazendo se eu quiser saber. Mas eu não sou um cara de microgerenciar. Eu odeio microgerenciar. Eu odeio contratar júnior, por exemplo. E aí é um problema meu. Olha esse preconceito. Eu sei, a pessoa que é júnior, mas eu sei que eu tenho que ter paciência, só que eu não gosto de microgerenciar o júnior. E o júnior eu sei que ele precisa ser microgerenciado. Então eu evito contratar às vezes júnior, eu prefiro pagar mais uma pessoa, porque o júnior eu tenho que microgerenciar todo o passo. E o home office pra mim, 90% das pessoas precisam ser microgerenciados no home office. E eu não gosto disso. Então eu tenho pavor de home office.
Tá respondido, tá claro. Eu até falei demais, né? Falou. Mas tá bom, Mas desculpa. foi bem concreto na tua resposta. Não, tu É porque eu me empolguei aqui, eu fiquei firme, assim. Eu vi que a tua posição é muito clara sobre isso. Vamos lá. No teu caso, sobre contratar uma pessoa, eu acho que depende da cultura da empresa, tá? Tá. Porque eu acho que se tu for contratar uma pessoa e ela for trabalhar home office, o resto do time trabalhar presencial, vocês vão ter um problema gigantesco de cultura e vai dar problema. Mas eu sou fã do home office. Por que funciona pra vocês? Porque eu acho que a gente tem muito bem estabelecido o que é e como as coisas funcionam. Então, quando uma pessoa entra pro meu time, a gente fala, olha, a gente tem um horário pra começar o trabalho, a gente tem um horário pra terminar o trabalho, a gente tem um horário de almoço. A gente tem uma ferramenta onde a gente coloca as tarefas, a gente tem uma ferramenta onde a gente conversa. A gente tenta ao máximo separar a vida pessoal da pessoa do trabalho. Então, a gente tenta criar uma plataforma mesmo, onde a pessoa vai trabalhar, que ela vai ter os horários dela, onde ela vai... Tudo separadinho. Então, a gente não usa o WhatsApp pra trabalhar, por exemplo. A gente usa o WhatsApp quando dá algum problema muito grande, a gente precisa falar muito rápido com alguém que a gente não tá conseguindo contato. Mas, normalmente, não usa o WhatsApp. A gente fala meme, a gente, fica zoando no WhatsApp. A gente não fica conversando sobre, a demanda tal tá atrasada. A gente usa o Discord hoje pra isso. Porque a gente tem esse desafio. Quando a gente tá trabalhando no home office, a gente tem essa questão de, o que é minha vida, o que é meu horário de trabalho, o que não é meu horário de trabalho. Então, a gente tenta... Em algumas posições, inclusive, a gente dá um WhatsApp pra pessoa usar, um WhatsApp pra não ser o WhatsApp dela. Se não precisa ser o WhatsApp pessoal dela, a gente vai dar um número pra ela tocar o rolê do trabalho, pra ela não precisar ficar usando as coisas dela ali do trabalho, na vida pessoal, enfim. Então, acho que a primeira coisa é a gente ter esse momento muito bem estabelecido e a gente vai criando com a pessoa essa cultura de trabalhar o home office, da pessoa, ter o compromisso com o horário, da pessoa ter o compromisso com as entregas. Eu acho que o home office ele tá muito atrelado à entrega, né? Então, é lógico que a gente tem esse compromisso de, olha, a gente trabalha das 9 às 18, vamos todo mundo trabalhar nesse horário, por quê? Porque se tu precisa de alguma coisa de mim, eu não quero que tu me chame às 9 horas da noite. 9 horas da noite eu quero estar jantando, quero estar, sei lá, fazendo qualquer coisa. Eu não quero estar, no WhatsApp, não quero estar respondendo alguém. Porque a gente sabe que é muito fácil isso se perder. Sim. Então, a gente sempre tenta criar esse fluxo de trabalho para que isso funcione. A gente vai entendendo quais as reuniões são importantes a gente fazer. E a gente deixa a galera trabalhar. A gente cria... a gente chama de lista... Na ferramenta que a gente usa, a gente cria umas listas de trabalho. O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entregar para cada projeto acontecer. E é assim que a gente vai trabalhando. Se a gente precisa de ajuda, a gente vai ali, se chama no Discord, troca. Então, essa coisa de... Oi, fulano, precisa resolver isso aqui rapidão. A gente faz isso pelo Discord. E aí, o que acontece? A gente tem, na minha visão, ainda um ganho. Porque se tu tá muito concentrado numa coisa, eu não vou te interromper. Porque eu não vou conseguir chegar e tocar no teu ombro. E aí, vai quebrar todo o fluxo de pensamento que tu tá. Porque tu vai olhar o Discord enquanto tu não tiver nesse momento do teu fluxo de criação. E vai demorar pra responder. E se demorar pra responder, o Matheus vai à loucura. Eu vou à loucura. Mas aí, gente, se a pessoa tá te... Se eu preciso ser respondido rápido... Se a pessoa tá te respondendo 100% do tempo, ela não tá trabalhando. Esse é um problema também, né? O pessoal home office ali fora, ele tá comemorando, viu Matheus? Vai ter que alinhar depois. A gente corta a cabeça. E aí são coisas que a gente também teve que desenvolver. Tipo assim, se eu te peço uma coisa pra te fazer agora, e tu faz agora... Eu sou um vagabundo, porque eu tô livre. É isso! Olha aí, ó. Vagabundo. Então a pessoa tá sem fazer nada. E se ela tá sem fazer nada, a gente tem um problema. Porque todo mundo tem muito trabalho pra fazer. É verdade. Então são coisas que a gente vai explicando pras pessoas. Que tipo assim, a gente tem uma ordem, a gente tem uma prioridade, a gente tem pauta, a gente tem prazo, a gente tem processos pras coisas. A gente não pode simplesmente largar tudo que a gente tá fazendo e fazer porque sou eu que tô pedindo. Boa. Então a gente tem esse alinhamento de... Eu preciso que tu faça isso agora porque isso é muito importante, apesar de toda a tua pauta. Ou faço quando der, tá tudo bem. Só quero que isso seja feito em algum momento. Vou trazer uma... híbrido. Não, já vamos entrar nessa do híbrido. Mas o híbrido é bom, o híbrido acho que funciona. Mas aí não é contra... quente, nem frio. Isso, o Patrick ou é isso ou é aquilo. Ele não gosta do meio termo. E aí eu acho que a gente usa no chat... Vamos lá. A gente tem no chat uma pessoa que mora em Fortaleza e uma pessoa que mora em Brasília. A de Brasília eu nunca vi na vida. Nunca vi? Não. E a nossa designer, ela trabalha, tá tudo certo, ela entrega. Ela não é uma IA. Não é uma IA. Não é uma IA. Ela existe. A gente tem péssimas experiências com pessoas que são IA. Não, ela existe. Gente, eu me perdi no que eu ia falar. Eu vou puxar do híbrido. E aí, vamos lá. Você já perdeu o assunto, eu tô no Não, meu. eu quero, eu acho que é importante. E aí, o que a gente faz? A gente vai trabalhar todo mundo junto quando a gente tem um motivo específico pra isso. Que é legal, né?
E aí, tipo, é um dia diferente, é um dia que sai da nossa rotina. Então, vamos lá. Vamos fazer um planejamento de Black Friday. Aí vai todo mundo junto pra escola, a gente senta, conversa, entende qual é o motivo da gente tá ali, todo mundo libera a pauta para aquele dia, a gente tá ali, não precisa ficar trabalhando nas pautas, nas demandas que a gente tem. Então, a ideia da gente ter o presencial de vez em quando é a gente entender o que a gente vai fazer naquele momento, porque não vale a pena todo mundo sair de casa pra trabalhar no computador. E o pessoal vai de pantufa? Não, a gente tá. vai arrumadinho e tal. É que a gente já trabalha de pantufa todo dia, entendeu? Tá vendo? É justo. Aí não precisa de pantufa no presencial, tu vai te arrumar, porque tu não te arruma. Não Tem precisa de aquele arrumar, assim. meme do advogado Paloma, que ele vira e fala assim, não é porque a pessoa tá com Doritos na roupa, tá ali com a pantufa, que é um vagabundo. Ele tá no home office ali, que ele nem viu o que tem no WhatsApp, não é que ele não é um vagabundo. Tem casos e casos, né? Tem gente que eu acho que acaba perdendo o privilégio do home office justamente porque não consegue. Tem gente que realmente precisa ter alguém do lado cobrando o tempo todo, enfim. Então, eu acho que isso também passa muito pelo momento de seleção, né? Quando a gente faz entrevista com as pessoas, a gente já entende e procura entender como é pra pessoa trabalhar home office, se ela teve experiência, se ela consegue se gerenciar, porque não tem como a gente fazer microgerenciamento. É muito complexo fazer isso no presencial e no home office é pior ainda. Porque senão são duas pessoas sem trabalhar, né? A que tá fazendo microgerenciamento e a que tá sendo microgerenciada. Então a gente precisa, e se a nossa ideia é a gente conseguir produzir mais e não produzir menos, a gente precisa ter as pessoas ali e fazer com que o trabalho ande, né? Sim, eu tenho, sobre o microgerenciamento, Vai lá. eu vim de uma companhia que tinha mais de 4.000 pessoas e que usava só WhatsApp. Então era zoeira no WhatsApp, era demanda no WhatsApp e tudo mais. Nossa. E aí fomos fazer a transição para o Slack. O que acontecia? O pessoal chamava no Slack. O pessoal agora é só Slack, não pode mais WhatsApp. Chamava no Slack, demorava 10 minutos, já ia no WhatsApp. E aí, cara, chamei no Slack lá, responde lá. Então, até entrar na cabeça do pessoal, que agora mudou o meio de comunicação, tem um processo, cultura ali. Hoje a gente usa 100% o WhatsApp. E é o WhatsApp, tipo, pra cobrar uma demanda e pra mandar uma foto de um meme. Depois, assim, em instantes. E do microgerenciamento, quando eu vim trabalhar junto com o Matheus, cara, pra mim eu tinha que microgerenciar. E na minha cabeça era isso. Cara, vou microgerenciar, pessoa júnior, vou ficar em cima dela, vou cuidar cada task, vou ver como é que tá sendo feito. E aí o Matheus, cara, assim não vai dar certo, não. Vai ter que ir lá deixar essa galera. Eu queria me microgerenciar, Cintia. Na primeira semana, eu já... Que isso? Quando eu comecei a entrar na agenda dele, eu falei, Matheus, tá livre aqui, né? Aí ele Tá já... livre aqui. Tá livre aqui. Nada pra fazer. Não, eu não tenho tem que uma pensar, não tenho que demanda fazer aí. nada. E aí começou a mudar muito a minha percepção. Primeira coisa que mudou. Eu sempre lia, ou fora do horário comercial, ou no almoço. Eu falei, cara, eu preciso ler. Eu preciso aprender algo novo, porque eu trabalho atendendo cliente, então eu tenho que trazer novidades ali, atualizações. Então, cara, eu tenho que ler às vezes 10 da manhã. E aí eu botei na cabeça que ler não quer dizer que que eu preciso fazer no tempo de lazer. É o meu trabalho também. Então eu tinha muito esse tabu de eu preciso estar com a planilha aberta. Se eu não tiver com a planilha aberta, eu não tô trabalhando. E no presencial é muito maior, porque tem alguém me cuidando. É a cabeça que eu tinha antes de empreender, né? Então isso mudou muito. E até eu vi um podcast da Empresas Autogerenciáveis que ele disse que o mal do microgerenciamento é na contratação. Porque se tu microgerencia, é porque tu não confia. Então tu fala assim, eu quero a planilha desse formato, nessa cor, com essas formas. Como tu vai fazer? Tu decide, mas eu preciso desse resultado. E no final a gente conversa. É assim mais ou menos que funciona lá no Share. Como é que é os processos lá pra isso? Às vezes a gente nem fala que cor a gente quer a planilha. Tipo assim, Tem que ser roxo. Tem que ser roxo, pronto. as nossas planilhas, na verdade, elas são bem divertidas. A gente usa emojis e coisas engraçadas. Mas depois eu mostro uma pra vocês. Mas a gente dá muita liberdade para as pessoas. Eu acho que a gente passou por um momento em que a gente queria dizer mais ou menos para as pessoas o que elas tinham que fazer. E a gente começou a entender que não faz sentido eu contratar uma pessoa de conteúdo, que ela é especialista em conteúdo, para eu falar para ela como ela tem que criar o conteúdo. Então eu acho que o nível de confiança ele tem que ser muito nesse sentido também, sabe? De eu contratar as pessoas para fazer o trabalho delas e eu confiar e eu contratar porque eu gosto do que aquela pessoa produz, eu gosto do trabalho dela. Isso não quer dizer que eu não vou olhar pro resultado que isso está gerando, eu não vou olhar para onde isso está caminhando. Então eu acho que é muito mais a gente entender e olhar para a questão de planejamento, olhar para a questão de como está sendo o andamento de tudo, entender quando a gente precisa sentar, conversar e reorganizar tudo. Então a gente vai muito mais por esse caminho do que ficar olhando no detalhe. Então vamos montar, sei lá, esse relatório aqui, o que a gente precisa, ele tá funcionando, tá vendo todos os dados que a gente precisa. Cara, o jeito que tu vai montar, o formato que tu vai montar, da onde tu vai pegar as informações, pra mim interessa só se eu posso te ajudar a fazer isso de uma forma mais rápida. Te dar um insight, tipo assim, pega isso, daquilo e faz aí.
Então, eu acho que se a gente tem que olhar cada coisinha no detalhe e ficar desenhando várias tarefas para quem a gente não precisa, eu acho que acaba não fazendo muito sentido. E eu, diferente de vocês, eu gosto muito de pessoas novas. Nova em idade? Em idade e em experiência também. Eu acho que todo mundo sofre por um momento, né? De tipo assim, cara, eu preciso do meu primeiro emprego, eu preciso começar minha vida profissional e ninguém me dá uma chance porque eu não tenho experiência. Acho que é um dilema que todo mundo passa na vida, né? E eu acho que talvez por ter passado e sofrido com isso, a gente tenta muito trazer pessoas novas, porque eu acho que quando a gente tem uma pessoa nova em treinamento ali, que ela vai passando por várias áreas da empresa, quando a gente tem uma oportunidade de trazer uma pessoa, faz muito mais sentido a gente, sei lá, dar uma promoção para aquela pessoa, a gente trazer ela para coisas mais estratégicas do que a gente pegar uma pessoa do zero que não conhece nada da empresa. Então eu acho que, logicamente, né, a pessoa que é júnior, um estagiário, alguma coisa nesse sentido, ela vai passar por uma curva de aprendizado muito grande. A gente às vezes vai precisar explicar o básico do básico para ela, mas esse talvez não é o trabalho da gestão. A gente pode criar níveis para isso. Então eu posso fazer com que a pessoa que está trabalhando mais próximas de ferramenta, a pessoa que não está num nível de gestão da empresa, faça esse microgerenciamento, até porque para que essa pessoa também se desenvolva em liderança, para fazer com que essa pessoa também se desenvolva em outras responsabilidades, não só atreladas às tarefas dela. Então, para mim, esse papel de ter pessoas novas na empresa, ele tá muito relacionado a isso. Acho que a gente, enfim, como pessoas que lideram, outras pessoas lideram empresas, a gente também tem esse papel social de fazer com que o mercado evolua, né? E às vezes a gente vê tantas pessoas que são ensinadas de formas tão ruins a trabalhar e tanta gente traumatizada de empregos tóxicos e derivados. E eu acho que se a gente tem a oportunidade de dar uma condição legal de trabalho para as pessoas, eu acho que faz sentido a gente fazer isso também. Acho que não só no lado romântico da coisa, de nossa, que lugar incrível e maravilhoso, mas de fazer com que a pessoa tenha uma experiência legal para começar a carreira dela. A gente contratou uma vez uma estagiária que ela tinha 18 anos. Ela tinha trabalhado só num hotel, uma coisa assim. Cara, ela era um avião. A gente foi ensinando tudo pra ela. E aí ela teve alguns problemas pessoais, ela pediu pra sair. E aí passou um tempo e sabe aquela pessoa que, tipo assim, faz uma reunião e fala assim, nossa, que saudade dela. Uhum. Meu Deus, como eu queria que ela estivesse aqui pra ajudar a gente com isso. E era nesse nível que todo mundo meio que se apoiava nela, sabe? Tinha ela como um braço direito do time todo. E aí um dia eu tava no jogo do Grêmio com o Rafa, sou colorada. E aí apareceu num telão, assim, uma menina muito parecida com ela. Daí eu falei assim, nossa, olha ali a fulana. Daí ele disse, cadê ela? Por que ela não volta? Daí eu disse, se a gente tiver o salário dela amanhã eu chamo ela. Daí ele disse, tá. Aí ele falou com o financeiro, não, chama lá. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, assim, ai, como é que tu tá? Aí ela disse... sumida. Tipo, muito sumida. Aí ela falou assim, eu tô bem, não sei o quê, tô vendo o que eu vou fazer da vida agora, as coisas melhoraram e tal. Daí eu falei assim, tu quer voltar? Aí ela disse, tu tá com uma vaga aberta? Daí eu disse, não, eu tô com a tua vaga aberta. E ela voltou. E ela ficou mais uns 6 meses trabalhando com a gente. E aí depois ela saiu ela foi fazer um intercâmbio, tipo, ela foi fazer uma coisa muito legal pra ela. E todo mundo ficou, tipo, muito feliz que ela tava indo fazer isso, sabe? Mas isso cria pra gente um fluxo de lugares na empresa, sabe? Da gente conseguir ter sempre... A gente sempre tem coisas mais operacionais, coisas mais iniciantes pra gente fazer. E se a gente só tem pessoas plena ou sênior na empresa, a gente tá gastando um dinheiro muito grande e a gente tá subaproveitando as pessoas. Então eu acho que esse lugar mais júnior, esse lugar mais de estágio, mais inicial, a gente pode preencher e a gente pode ajudar as pessoas pleno, sênior a se desenvolverem em outras coisas também. Quando a gente tira essas demandas tão operacionais delas e a gente dá oportunidade para outras pessoas também. Eu fiquei pensando aqui, Cíntia, muito sobre esse júnior e começar a transformar ele. Uhum. Poxa, desde o começo eu nunca gostei de microgerenciar ninguém e não gosto que ninguém me microgerencia. Uhum. Eu tenho pavor, me dá raiva. Eu começo a tremer de raiva. eu olho minha agenda e já tô com raiva. Vai cuidar da tua vida. Tipo isso, eu viro pro cara e falo, vai cuidar da sua vida. Mas como eu sempre organizei, treinei e deleguei, eu sempre tive retornos muito negativos e muito positivos. Uhum. Nunca tive um meio termo. Ou quando eu treino, capacito e dou oportunidade, a pessoa não agarra e ela falha muito rápido. Ou eu delego, capacito, treino e a pessoa vai muito bem. Nunca tive um meio termo. Uhum. Sempre foi muito bom ou muito ruim.
E eu sempre tento encontrar um gargalo nisso, como que eu consigo melhorar esse processo de formar líderes, formar pessoas boas. E com certeza ao longo dessa trajetória você viu pessoas se desenvolvendo muito e pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade. Como é que nesse meio termo ali a gente vai trabalhando as pessoas, principalmente no home office, né? Como é que eu transformo líderes, pessoas ali, conviver, treinar, liderar, capacitar, pessoas começarem a treinar novas pessoas, transformar o júnior em sênior? É difícil. Até porque não Quer tem... mais água? Eu quero mais água. Obrigada. A gente tem aqui o Guilherme aqui, Obrigada, ó. Guilherme. Dá um oi pra câmera, Guilherme, aí, ó, tá vendo? Não dá pra desligar um pouquinho o ar? Tem como? Tá frio aqui. Você aproveitou, né, que eu falei da água. Aproveitei, né? Tudo, né? Vamos pegar os bastidores, Tá né? vendo? Tá vendo? Agora sim. Obrigado. Obrigado, Ana. Tá vendo? Temos a Ana também aqui, Maravilhosa. gente. Tá vendo? Você que tá em casa, aplauda a Ana. Tá vendo? É isso. Um time incrível. É muito difícil a gente treinar pessoas. É muito difícil a gente desenvolver. Porque não tem uma receita de bolo, não é tipo assim, primeiro você faz isso, depois você faz isso, e depois a pessoa vai estar pronta. Porque cada pessoa tem um jeito muito diferente uma da outra, e eu acho que isso é incrível. Obrigada. Eu acho que isso é muito incrível, principalmente por a gente aprender com a diversidade, né? Eu acho que a diversidade, ela ensina muito a gente de diferentes culturas, enfim, acho que a gente fica muito mais rico quando a gente tem isso. Mas isso torna o desafio muito maior, né? Eu entender que tu gosta de que eu te cobre de coisas de uma forma, porque se eu te cobrar de outras, vai falar, cuida da tua vida. Mas que se eu falar da mesma forma contigo, não vai funcionar. Então, eu acho que quando a gente tá numa posição de gestão, a gente vai criando um jogo de cintura muito grande pra gente conseguir entender cada vez mais sobre pessoas. Eu acho que o estudo, ele passa a ser muito mais sobre isso também, né? Da gente conseguir se desenvolver nisso. Eu tenho uma pessoa no meu time que ela... A primeira vez que a gente fez uma experiência dela liderar uma pessoa foi extremamente traumatizante pra ela. Mas o problema não foi ela, foi a pessoa que a gente tava colocando ali. Então, a gente também precisa entender que nem todo mundo que a gente contrata a gente acerta. A gente gosta de ter muitos acertos, mas às vezes passa, às vezes não funciona. Às vezes a pessoa não funciona com a cultura da empresa, às vezes não é o momento de vida da pessoa. Então, acho que são muitas coisas que acontecem para uma contratação dar certo ou não. Logicamente, a gente vai tentando encontrar alguns padrões para ver o que vai funcionar dentro do que a gente tem de time, de equipe, o que acaba sendo complementar ao perfil que a gente já tem. Mas é importante que a gente tenha essa atenção com as pessoas que estão gerenciando outras pessoas. Eu acho que passa a ser um desafio duplo, assim, porque a gente também precisa fazer com que ela entenda como olhar para as tarefas dela, como ela olhar para as tarefas que a pessoa está fazendo, como ela vai cuidar daquela pessoa. Porque quando a gente gerencia, não é só a gente olhar para ver se a demanda tá feita ou não. Então, acho que, pelo menos no Share, a gente tem isso muito forte, assim. De tipo, sei lá, a pessoa tá passando por um problema na vida dela. Como é que eu vou simplesmente falar, tu não tá entregando a tarefa? Às vezes a pessoa não tá entregando porque ela tá com algum problema. E quando a gente tá no home office, a gente não consegue ver se a pessoa chegou chorando no trabalho ou não. A gente não consegue ver se a pessoa tá super feliz ou, sei lá. Então, a gente precisa ter uma comunicação muito próxima. Então, a gente acaba tendo uma cultura de feedback muito grande lá no Share. Então, a gente tenta fazer a cada 2 meses isso muito certinho, assim. E ter um momento muito sincero com todo mundo e criar uma conexão muito forte. E a gente tenta expandir que isso não aconteça, esses momentos não aconteçam só no feedback. Então, sei lá, eu fiz uma reunião, eu vi que tu não tá legal, porque eu te conheço já, eu te contratei, eu sei que tu tá aqui há 2 anos. Eu sei que a tua cara não é essa numa reunião, eu sei que quando tu tá quieto numa reunião tem alguma coisa acontecendo. Eu vou ali e me pergunto, tá tudo bem? Quer conversar sobre alguma coisa? Tem alguma coisa acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? Porque eu acho que tem toda essa questão de a gente cobrar o resultado, de a gente olhar pra isso, mas se a pessoa não tá bem, ela não vai entregar, ela não vai fazer o que precisa. E talvez seja um problema da vida pessoal dela, talvez ela não tá mais feliz com o trabalho. E eu acho que se a gente consegue mapear toda essa infelicidade com o trabalho antes de dar uma merda muito grande, todo mundo sai ganhando. Porque às vezes a pessoa só não quer mais. E tá tudo bem, eu acho que ninguém é obrigado a ficar pra sempre, né? Então, se a gente consegue mapear todas essas coisas antes, todo mundo acaba ganhando muito, né? Porque, sei lá, se tu não tá mais afim, vamos sentar, vamos conversar, vamos criar uma estratégia pra te sair, a gente colocar uma outra pessoa no teu lugar e fazer isso de uma forma tranquila. Enfim, então eu acho que tem, logicamente, esse desafio da contratação, mas eu acho que a gente tem esse desafio de olhar pra pessoa também. Boa. Tem empresas, Cíntia, que elas são muito... como que eu vou usar a palavra certa? Não é acelerada. Uma empresa que quer crescer muito rápido. Então me fugiu a palavra aqui. Mas, De bom, fato. empresas que realmente querem acelerar de um jeito
A gente até fez um exercício esses dias, eu e o Patrick, comparando empresas. Poxa, qual caminho que a gente quer seguir? Uma empresa que vai pensar em pessoas, vai pensar em construir aqui, vai manter pessoas. Ou uma aos empresa, poucos, né? E construindo degrauzinho por degrauzinho. Uma empresa, vamos crescer rápido, vamos acelerar. Se pessoas ficarem no caminho, que se explodam e vão embora. E existe esse contexto, né? Assim, poxa, eu quero desenvolver, eu quero pegar pessoas que são mais júniors, ou eu também pego o sênior, pego o pleno, mas, poxa, se eu tiver que me desenvolver, pegar e construir, eu vou pegar. Mas outras não, poxa, eu pago mais caro, eu vou acelerar, eu quero... E eu sempre fico tentando equilibrar, porque eu não gosto nem desse 8 e nem desse 80. Sim. Eu gosto desse equilíbrio, eu me preocupo muito com pessoas. O Patrick, ele vê, às vezes a gente vai conversar sobre pessoas, ele vê minha preocupação de assim, fulano não tá bem, fulano não tá. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma cultura de acelerar. Sim. De ir, vamos. E eu dou muita oportunidade pra pessoa ir. Quando eu vejo que tá no limite, não vai dar. E eu tenho que tentar criar esse cenário. Eu vejo que o Share, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, é um modelo de crescimento que ele pensa em construir uma marca forte, construir pessoas que estejam ali, estejam ligadas à cultura. Novos líderes. Construção disso tudo. Quanto eu vejo outras empresas que quero crescer a qualquer custo, quero acelerar, até chega lá. Só que muitas pessoas ficam no meio do caminho. E assim, Cíntia, eu queria entender a sua visão disso. Poxa, eu venho de empresas que tinham essa cultura, que se alguém ficasse no caminho, ficou. Como eu já vi empresas que assim, poxa, vamos nos preocupar. Colocar até uma psicóloga do lado. Eu já tive a experiência de ter uma psicóloga do meu lado em momentos que eu não tava bom dentro de uma empresa. Pra poder ver como é que eu tô. E isso é bem complexo ao meu ver. Como é que lidar com isso? É um equilíbrio complexo, né? Entre quanto a gente vai olhar e cuidar das pessoas. Porque acho que também tem um limite, né? De até quando a gente vai entrar na vida da pessoa e ficar ali, não tá bem. Porque eu acho que assim... É importante a gente perguntar, mas não é uma coisa que vai ficar a nossa pauta principal de vida, é ficar falando se tu tá bem ou não. Então eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, mas eu tenho que entender qual é o meu limite como líder, como gestora, de entrar na tua vida e ficar te perguntando sobre isso. Porque eu também preciso fazer com que tu tenha o trabalho. Então, muitas pessoas falam assim, cara, eu preciso trabalhar porque eu preciso sair desse problema. Então eu acho que também se a gente fica insistindo muito no problema que a pessoa tem na vida pessoal dela, a gente acaba também... trazendo às vezes mais a pessoa para esse problema do que ajudando ela a pensar em outras coisas, sabe? Então acho que tem esse ponto. No Share a gente olha muito para as pessoas, acho que é uma coisa que a gente sempre teve isso muito forte, até por a gente, acho que o trabalhar home office pra gente, ele puxa a gente para esse lugar de olhar para a pessoa, mas o crescimento ele é muito fundamental, né? Acho que, enfim, de novo, qualquer empresa precisa vender, precisa crescer, enfim. Então, pra gente isso também é muito relevante, muito importante. Mas a gente tá cada vez mais entendendo como a gente vai crescer. Eu acho que o crescer a qualquer custo, ele é meio prejudicial para toda a estrutura. Ele é prejudicial para a marca, como construção de marca mesmo. Eu acho que se a gente não tiver princípios e valores muito claros e a gente quer crescer a qualquer custo, se não der certo, a gente vai estar com uma marca muito prejudicada e depois vai ser muito difícil a gente conseguir reconquistar o que as pessoas já tiveram de confiança. A pessoa não fechar contato contigo porque não gostou do teu Instagram, sabe? Então, a gente precisa ter uma construção de marca muito sólida e quando a gente chega nisso, a gente não pode, simplesmente jogar isso pro ar e falar não é mais importante, agora eu vou crescer a qualquer custo. E, de novo, eu acho que o segmento que a gente trabalha, que é a educação, a gente não pode crescer a qualquer custo olhando para isso. A gente sabe que, logicamente, é importante a gente crescer, a gente ter um número cada vez maior de pessoas dentro do clube, a gente ter cada vez mais pessoas estudando e se qualificando com a gente. É o nosso desejo, é o nosso sonho, é para isso que a gente trabalha. Mas eu não vou vender um clube pra uma pessoa que não quer comprar um clube, que não precisa do clube ou que ela precisa de outra coisa. Eu não vou vender um curso pra uma pessoa que eu sei que aquele curso não vai fazer diferença na vida dela porque ela não vai usar isso. Logicamente, o conhecimento e o conteúdo, ele nunca é desprezível. A gente nunca vai deixar de aprender alguma coisa. Mas, às vezes, a pessoa precisa de outra coisa na vida dela. Então, acho que a gente tem muito esse alinhamento, assim, de vou te vender o que tu realmente precisa. Porque se eu te vender uma coisa que tu não precisa, tu não vai comprar de mim de novo. E pra gente é muito mais legal a gente falar que tem gente que vai em eventos do Share há 10 anos do que a gente falar que a gente tem várias pessoas que nunca compraram da gente de novo, sabe? Eu tenho essa questão do feedback que tu comentou, que tem um período ali a cada 2 meses, senta, reúne. Lá na nossa empresa a gente tem, quase toda semana, o líder com o liderado tem um one-on-one. E aí senta e fala, eu, Patrick, tá?
Metade do meu time é remoto e metade do meu time é presencial. Quando é presencial, o one-on-one, vamos almoçar, vamos trocar uma ideia. O remoto, coloca ali, cria um invite na agenda. E eu lido com o one-on-one mais pessoal. Então, cara, hoje é o momento de tu falar se tem alguma coisa te atrapalhando. Eu falo, o segundo tipo de one-on-one é o one-on-one quando eu falo do hoje, no trabalho. Cara, o que tá te atrapalhando hoje? Quais são tuas dificuldades? A ferramenta, processo, enfim. E um terceiro que é falar do futuro. Tá, o que tu almeja? Qual é o cara que tu quer? O que tu quer alcançar? Quais são os cursos que tu precisa fazer? Quais mentorias? Enfim. Como é que é? Tem esse tipo de rotina ou algo parecido assim no Share, além desse feedback? Porque no presencial eu consigo sentir mais perto. E no remoto, como a gente contrata, às vezes não tem 3, 6, 1 ano que a pessoa tá comigo no remoto, que também a empresa é recente, né? Como é que funciona essa parte de rituais, assim? A gente tem algumas reuniões mais específicas. Então, eu tenho 2 pessoas que lideram outras pessoas que estão abaixo de mim. Então, eu faço reunião com elas toda semana. E elas fazem reuniões com as pessoas que estão abaixo delas. Porque a gente precisa entender também que quando a gente está sentado nós 3 numa reunião, isso gera um custo para a empresa. Sim. Então, às vezes não faz sentido a gente parar todas as pessoas para fazer uma reunião daquilo que não faz sentido. Então, dentro da pauta, com essas pessoas que tocam o dia a dia comigo, a gente fala sobre o trabalho, sobre as demandas, sobre as tarefas e também sobre as pessoas. Elas me trazem como tá sendo. E nessas percepções a gente vai vendo como tá acontecendo as coisas. A gente já chegou no momento de fazer daily todos os dias da manhã. Hoje não tem daily. Polêmico. Então, daily não funciona. A Cintia acabou de falar que se você faz daily na sua empresa, não funciona. Não, eu disse que daily no Share não funciona. Eu gosto de daily. Não, fala o que aconteceu com o nosso daily recentemente, meu CEO. O que aconteceu com o nosso daily? O que aconteceu com o daily? O que vai acontecer a partir de segunda-feira no daily? É porque as pessoas, Cintia, elas entravam em um horário na empresa e, eu trabalho com um time de vendas. E aí eu fiquei notando, poxa, a gente demora muito pra começar o nosso trabalho. E eu tenho que trabalhar no horário comercial, não são um task ali de, tem que fazer, sei lá, uma coisa que eu consigo fazer 3 horas da manhã. Eu tenho que falar com pessoas. Sim. E aí que eu fiz, poxa, agora eu vou colocar dele um pouco mais cedo. 30 minutos mais cedo. Então mudar o horário de trabalho das pessoas? Eu mudei o horário de trabalho das pessoas. Aí o pessoal começa no presencial. O meu ônibus, ele passa a tal horário. E aí surge um tanto de problema. Mas eu imaginei que ia surgir esses problemas. Não imaginou? Eu imaginei. Tá. Eu sabia, porque, tem gente que demora um pouco pra acordar. Tem gente que tem uma dificuldade pra tem gente que chega atrasado. Tem deslocamento. Isso acontece. E eu sabia que ia acontecer problemas. Aí o que eu fiz? Eu falei, tá bom, vou trazer um contraponto pra vocês. A gente volta do almoço 1 hora. De 1 a 1h30, a gente vai ter um horário de estudo. Eu implementei um horário de estudo. Aonde que vai acontecer? Vai ter uma sala preparada com ambiente pra estudar e ler. Presencial, né? Presencial. Mas pode entrar na call home office ali. Vai ter uma musiquinha de fundo. O pessoal vai estar todo mundo sentado no momento só pra estudar e relaxar um pouquinho. Então eu tirei 30 minutos, eu joguei pra a gente ter mais tempo ali. Mas eu joguei 30 minutos no meio da tarde ali, que eu senti que era um horário de pouco movimento, pra que as pessoas pudessem estudar. Que eu senti que as pessoas precisavam estudar e não estavam priorizando isso. Então eu mudei esse estilo ali no meio de uma dele. Mas eu achei necessário dentro disso. Sei que é polêmico. Né? Aí eu te faço a pergunta. Tu enxerga a Dubai Sales sem ter deles? Não, nunca. Se isso aconteceu, eu acho que eu fico maluco. Tu nunca fez um teste? Não, eu gosto da dele. Eu sou apaixonado pela dele. Eu sou apaixonado. Fala a real dos BDR. Por que tem dele? Tem dele porque, assim, o pré-vendedor, ele prospecta e a gente faz prospecção ativa. Eu não conto, na maioria das minhas ações, eu não conto com investimento em tráfego pago, por exemplo, pra me trazer lead. Sim. Então, esses caras, eles batem na porta, eles batem cara na porta o tempo inteiro. Pessoas... É a única profissão do mundo que o cara acorda de manhã cedo de alguém mandando ele tomar em algum lugar. Já tem alguém mandando pra ponte que partiu ali, já xingando ele. Então, eu entendo que o primeiro momento do dia é para subir o nível ali das pessoas em termos de felicidade. Então, a minha dele é muito divertida. Eu o tempo inteiro, eu bato, temos que fazer tal teste, temos que fazer isso. Tem cobrança na dele, mas a gente sempre termina com uma piada. A gente sempre termina com uma coisa ali. Inclusive, a gente descobriu o Jorge. Você que tá me escutando, Jorge. Quero falar contigo. O Jorge, ele trabalha com a gente. O Jorge, ele conta histórias muito engraçadas. Só que eu aprendi uma coisa do Jorge. O Jorge falou que não conta piadas. Só que ele conta histórias muito engraçadas. Eu falei assim... Aí sempre que eu vou terminar dele agora... Jorge, me conta uma história engraçada. Me conta uma frase engraçada. Me conta alguma coisa engraçada. Ele acaba contando piada. Mas ele fala que não conta piada. Ele ficou bravo um dia, assim, de quase dar um soco na mesa e falar... Eu não conto piada.
São histórias engraçadas. Histórias engraçadas. É que tem um peso maior pra história engraçada. Então eu amo a dele. Eu amo a dele, eu entendo quem não faz. Na verdade, eu não entendo. Eu não entendo, mas eu preciso falar que eu entendo. Então, eu amo a dele. Mas pra gente, ele teve muito esse peso de, cara, eu demoro meia hora pra começar meu dia. Eu quero fazer minhas coisas, eu não quero ficar aqui em reunião. Eu já sei o que precisa fazer, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei como é que... Então, eu acho que a gente ter essa visão muito alinhada, de ter todas as nossas demandas uma ferramenta, a gente ter isso bem estruturado, pra gente faz muito mais sentido do que a gente fazer uma reunião de manhã, todos os dias, pra contar o que a gente tá fazendo. Tá cancelado a dele segunda-feira. Nada não, parou com manter. isso. Não quero, não. Olha ali, ó. A galera comemora, vai pro home office. E o home office tá comemorando, viu? Home office sem dele. Sem dele, ele vai acordar a hora que ele quer. Ele vai fazer do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Aí vira bagunça. Não pode virar... O quê, velho? Não. E aí, justamente, não dá pra trabalhar às 3 horas da manhã. Por isso que o home office não funciona. Porque aí vai trabalhar às 6 da manhã. Boa pergunta. A gente teve uma vez um menino que trabalhava com a gente, que ele entregava as coisas às 3 horas da manhã. Eu falei assim, meu querido, eu preciso disso no horário que eu tô trabalhando. Eu não preciso disso às 3 da manhã. Tá. Toma essa na sua cara. Hoje eu fiz um bate-papo, tá? Com uma vaga lá que a gente tá aberta. E aí eu conversando com a pessoa e tal, a gente tava interagindo e eu perguntei assim, tá, mas o que fez tu sair lá do último trabalho e tal? Não, Patrick, é porque me cobravam muito horário. E aí, deixa eu entender, né? Como assim, cobrar horário? Não, é porque às vezes eu queria trabalhar 2 da manhã, eu acordava, voltava sem dormir, eu queria trabalhar, fazer meus leads, né? Fazer lá a questão. E ele reclamava que não era pra eu trabalhar, que eu tinha que ter vida, que eu tinha que descansar. Sim. Aí eu falei, esse é bom. Porque você vai trabalhar de madrugada. Vai gerar lead que nem uma máquina. Foi um ponto positivo que a gente viu na pessoa. E ela saiu porque a pessoa que era o líder dela disse assim, não dá, porque preciso que tu foque na tua vida e tal. E ela queria se desenvolver, queria aprender. Tá na mão do Matheus decidir se vamos contratar ou não. É que eu acho que é um equilíbrio, Agora né? tá na mão da Cíntia. A Cíntia vai falar assim, contrato ou não contrato? É home office. Eu não. Mas eu acho que é um equilíbrio, né? Eu acho que, logicamente, a gente tem que prezar pela vida. Eu acho que a gente que trabalha muito voltado pra criatividade no marketing, a gente precisa que as pessoas consumam outras coisas, além de ficar trabalhando da meia-noite às 6 e ficar vivendo num looping eterno. Eu acho que se a gente não consome outras coisas, se a gente não faz outras coisas, se a gente não descansa, a gente não consegue produzir bem. Então, acho que parte por esse ponto. E quando a gente tá falando de time e equipe, e a gente tá falando de home office, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que elas não são freelas que entregam coisas pra gente. E que elas são um time. Então, é por isso que a gente tem um horário de trabalho, porque todo mundo sabe a hora de começar, sabe a hora de parar, sabe a hora que eu posso te chamar e falar, cara, eu tô com uma dúvida, eu preciso de ajuda nisso aqui. Porque se tu vai trabalhar às 3 da manhã, eu não sei quando eu vou estar te chamando, aí tu vai estar, sei lá, dormindo, meio-dia. É verdade. Então, pra gente acaba não funcionando nesse formato, sabe? Então, pra gente funciona muito a gente ter um horário de trabalho, pra gente saber quando eu posso contar com a pessoa, quando eu posso pedir ajuda, quando eu posso falar, cara, eu preciso muito disso aqui, vamos todo mundo parar. Ou as coisas não vão funcionando, todo mundo para tudo isso, mata o projeto e vamos seguir pra outro lugar. Se eu vou falar isso e vocês estão cada um fazendo uma coisa num horário, fica muito difícil da gente conseguir tocar as coisas. Então, eu acho que pro home office dar certo pra gente é uma questão de a gente ter uma organização como se a gente estivesse indo trabalhar na firma, nas 9 às 6 e tal. Então, acho que pra gente isso conta muito. Estamos chegando na nossa reta final. Tem um monte de pergunta ainda aqui. Temos tempo ainda? Não, a gente coloca pro pessoal colocar nos comentários aqui as perguntas pra parte 2 com a Cíntia. Olha aí, ó. Com certeza. Eu quero muito fazer uma parte 2 com ela. O Rafael a gente tem que fazer, porque o Rafael não deixou nem eu falar no dele, né? Correu. E quando a gente passou a bola, vou ter que ir lá, tem uma entrevista agora com a secretária de inovação. É, Eu falei, eu sou um Zé Ninguém. Mas, Cíntia, uma coisa que a gente enfrenta, e aí eu deixei pro final porque eu acho que é um assunto interessante de a gente falar, do mesmo jeito que eu enfrento para trazer mulheres aqui no podcast, eu enfrento a dificuldade de contratar boas mulheres no mercado de trabalho. Porque eu tenho dificuldade de achar mulheres no mercado de trabalho para contratar. Eu quero contratar. O que eu mais gosto e o que eu mais tive sucesso hoje em vendedoras são mulheres. O que eu mais tive sucesso hoje são vendedoras mulheres. Só que tá muito difícil de contratar. O que eu faço, Cíntia? A mulherada tá se escondendo? O que eu faço? Eu acho que vocês estão andando nos lugares errados. Se já ajuda, me ajuda. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que quando a gente começa a conviver muito com pessoas muito parecidas, eu acho que a chance e a tendência da gente só conseguir contratar pessoas iguais. A gente fala assim, nossa, eu não consigo contratar diversidade porque, nossa, não chega ninguém aqui. Então, acho que a gente também tem que fazer esse esforço da gente entender aonde estão essas pessoas, aonde eu posso chegar e como eu posso fazer pra me conectar com elas. Então, acho que a gente tem esse desafio. No Share, por exemplo, o único homem é o Rafa.
Sério? Meu Deus. Qual o segredo aí, Matheus? O resto tudo é mulher. Então a gente... E é uma coisa meio natural pra gente. A gente já teve alguns meninos que trabalharam e tal, mas Não a aguentaram? maioria sempre foi... Não aguentaram? Não aguentaram. Sonhos. A maioria sempre foi... Olha, falaram que tem mais 30 minutos, Olha aí, viu, olha Matheus? aí. A parte deve ser ao vivaço. Então, pra gente, eu acho que, pra tua pergunta, eu acho que é importante tu entender onde estão essas pessoas. Eu acho que ter essa coisa de, cara, onde tem, sei lá, grupos e coletivos de mulheres que eu posso me aproximar. E realmente fazer, da mesma forma que tu faz networking com homens pra fazer qualquer outro tipo de negócio, tu também pode fazer networking com mulheres e ir atrás e se aproximar de empresas lideradas por mulheres. Porque aí tu vai começar a conhecer mais pessoas diversas e diferentes das pessoas que tu já tem hoje no teu time. Então eu acho que quando a gente quer buscar algo diferente do que a gente já tem em abundância, a gente precisa se conectar com as pessoas que a gente quer. Por exemplo, as meninas do Noroeste, eu acho que elas fazem um trabalho incrível. A gente fala, cara, é absurdo elas fazerem o que elas fazem lá em 3 de maio, sabe? Então eu admiro, eu falo pra Ana, cara, eu sou muito fã. Muito, muito, muito. Porque ela colocar de pé o que ela coloca lá em 3 de maio... Porque 3 de maio é longe pra caramba, não tem um aeroporto perto. Então, assim, tu consegue levar 1.500 pessoas para um lugar pra falar sobre inovação, tecnologia, marketing, enfim. É uma coisa muito, muito gigante. Ela ter marcas patrocinando o evento, então eu acho que tem muita mulher boa fazendo muita coisa legal. Então, eu acho que é da gente realmente entender como a gente vai se aproximar delas, criar uma estratégia. Porque as mulheres precisam de aliados, né? Eu acho que a gente tem ainda uma desigualdade de espaços que são ocupados, na maioria, por homens. Eu acho que ter essa boa vontade de abrir as portas, acho que é bem importante. Então, acho que vocês estão no caminho certo pra isso. Excelente. E home office, né? E home office. Aí não dá. Aí não dá. Mas eu não sou hater do fico- presencial. Eu acho que o presencial, ele gosta? funciona em algumas coisas, entendeu? Acho que não vale a pena todo mundo ir trabalhar pra ficar no computador, na minha opinião. Mas eu faço o quê? Trabalhar, a gente vai pra uma sala e fica... Fazer reunião, pra fazer uma coisa mais importante, entendeu? Aí não me pegou isso aí, eu não gostei disso. Não sei, Patrick. Não sei, reflexões. Eu acho que não tem certo e errado. Eu acho que tem o que funciona pra cada um. Não, gente, você estragou minha semana, porque agora o Patrick vai ficar falando isso na minha cabeça. Mas pensa que hoje é sexta, entendeu? É verdade. Eu não vou te ver mais, Patrick. Só segunda eu já... Já esqueceu? Não tem dele segunda. Que não tem, Patrick? Que isso, cara? Vai ter a dele divertida segunda. Com a história do Jorge. Do Jorge, tá vendo? Jorge. Vocês não gravam a dele? Não. Vocês podiam me mandar a Deveríamos. história do Jorge da semana, né? Olha Gostei só. disso, tá Vocês vendo? podiam usar isso como conteúdo. Pô, legal, a gente podia criar um quadro. Se você quer um quadro do Jorge aqui no YouTube ou no Instagram, não sei onde você tá vendo agora. Spotify. Comenta no Spotify, comenta aqui. Pô, quero as histórias do Jorge da semana. Inclusive, Do sabe- dia, né? Porque Do é uma dia. dele, cara. Quanta história esse homem tem. É verdade, ele tem muita história. Às vezes ele foge, né? Às vezes ele... É que ele... Ó, e ele faz híbrido. O Jorge... Ele O faz Jorge, ele é híbrido. totalmente... Eu não, vou contar da contratação do Jorge. Pera aí, antes de contar. Vai lá. O híbrido dele, aí no presencial ele tem uma baita história. Aí no híbrido ele... Não, pessoal, aí tranca. Do nada tranca, não tem mais história. É a história dele é que tranca a internet. É. Mas a história de contratar ele, eu gosto muito de contratar perfis diferentes, sabe? Então, por exemplo, eu tinha um cara que é ex-pastor de igreja evangélica. Tá. E aí veio o Jorge, e aí chegou assim o currículo pra ele, pra mim, e falou assim, ó, bom vendedor e tal. Eu falei, tá, mas o que ele tem diferente? Ah, catequista e... CC do PT. Do PT, e gosta de anime. Nossa. Aí eu falei assim, totalmente diferente, quero contratar. Eu falei, vai dar uns papos muito É lógico legal. que ele tem muita história engraçada, pelo amor de Deus. Incrível, incrível. O Jorge é sensacional. A E história do Jorge. ao vivo no Mas quadro. o Jorge é incrível por causa que ele mostra como uma pessoa totalmente diferente consegue ser uma pessoa tão incrível. A gente chega ao ponto de, assim, eu tenho muitas pessoas, e é interessante porque eu tenho muitas pessoas na empresa que votam num termo mais de direita. E ele é uma das poucas pessoas que são mais de esquerda. E é interessante porque chega ao ponto do pessoal falar assim, cara, eu não quero discutir de política porque eu amo o Jorge e eu não quero brigar com o Jorge. E o Jorge é a pessoa mais sabonete do mundo. Ele foge de qualquer discussão. E ele fala, tipo assim, você pergunta, Jorge, quem que você apoia ali? Ele, não, mas veja bem. E começa um papo nada a ver e foge. Ele é incrível, Cíntia. Eu É isso, adoro o Jorge. é importante a gente às vezes deixar a política de lado, né? Acho que a política, ela fala muito sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente é, o que a gente não é. Mas
tem pessoas boas dos dois lados da política, né? Então acho que a gente entender como a gente pode conviver com todo mundo. Apesar de quem a gente apoia ou deixa de apoiar. É incrível, eu fico pensando em perfis diferentes, como eles se complementam. Em termos de gosto, em termos de comida, em termos de todos os tipos. E eu penso muito na hora de contratar. O que essa pessoa tem de diferente? É muito importante. A gente contratou a Paula agora, que a Paula... O que mais me chamou a atenção é que ela é uma pessoa de Santos, em São Paulo, que mora no Rio e que trabalha home office em lugares, trabalha em vários lugares. E aí começou a falar, um perfil totalmente diferente. E eu falei, eu tava na entrevista com ela, mandei mensagem pra Patrick, temos que contratar ela. Então, eu gosto muito dos perfis diferentes, muda muito. Você enfrenta vários perfis assim também, ou... Sim, acho que a gente tem uma... a gente fala que a gente não tem pessoas padrões de share. Apesar de serem todas mulheres, a gente não tem nada muito parecido, assim. A gente procura sempre contratar pessoas de lugares diferentes. Eu acho que a gente ama o Rio Grande do Sul, né? A gente é meio bairrista demais. Eu sou mineirucho. É isso, entendeu? Mas a gente gosta muito de contratar pessoas de outros lugares também, porque eu acho que a gente acaba... Como a gente quer trabalhar com o Brasil inteiro, não dá pra gente querer fazer pro Brasil inteiro só no Rio Grande do Sul. Ou só em São Paulo, ou só onde qualquer lugar seja, sabe? Então, pra gente é muito importante a gente conseguir ter essa diversidade de regiões, a diversidade de pensamentos, de backgrounds, enfim. Nosso time tem gente que já trabalhou com política, gente que já trabalhou dentro de jornal, enfim. Então, a gente vai olhando para vários perfis e ver o que realmente complementa, o que vai fazer com que essa mistura fique legal e funcione e que traga outras visões pra gente nesse dia a dia. Top, sensacional. Acho que eu gostei. Eu faria uns 3 episódios, apesar do que... home office? Não, do home office não. Do tirar o dele? Daqui a pouco vocês vão querer fazer um podcast home office. Todo mundo em casa. Cara, eu já vi isso. Já vi muito isso. A pandemia trouxe isso, né? Mas não tem conexão. Mas é de novo o que eu falei. Eu acho que pra momentos como esse, super vale o presencial. Acho que a troca. É o híbrido. Híbrido, o quê? E aí, assim, eu acho que se tem essa discussão na empresa, já híbrido e presencial, o home office, eu acho que vale fazer um teste. Porque se tu estiver disposto a ter o coração aberto... Eu aqui meu coração. Porque, mas assim, eu tô discutindo. Vamos lá. Tô contigo. Se tem a possibilidade de fazer um teste, tu vai dar pra pessoa a responsabilidade dela testar e ela ver se vai funcionar ou não. Se não funcionar, não tem discussão. Demite. Não é? Me lembro no Noroeste Summit, uma pessoa veio vender uma coisa pra gente. Um bastidor, eu te conto quem é. Aí veio vender, a pessoa chegou assim e falou: eu puxo uma pessoa, demite alguém aí. E olhou pra todo mundo que tava assim no meu stand, falou: demite um aí e vai. E aí o Jorge, inclusive, o Jorge falou assim: não, mas tá falando do meu emprego? O Jorge se ofendeu ali na hora. Vai que seja eu que ele vai demitir. E eu sou chateado. Aí eu olhei assim, meu Deus, eu me senti abusado naquela... Eu me senti abusado. E tu comprou? A gente deu um jeito. A gente sempre dá um jeito. Eu te conto. Eu sei quem é já. E o que eu ia falar? Muda de assunto, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu faço um teste. É. Porque assim, todo mundo precisa dar resultado, todo mundo sabe disso. E se a gente faz um teste, a gente dá liberdade pra pessoa e ela perde essa liberdade, não tem muito o que a gente vai ficar justificando. Eu acho que quando a gente tá falando sobre a gestão, sobre pessoas, a gente também tá falando sobre resultado. E a gente sabe o que a pessoa precisa entregar. E se ela não tá entregando aquilo, a gente dá uma liberdade, ela vai perder. E aí, seja demitindo, ou seja, ela não tendo mais o direito de fazer home office. Então, acho que é muito por esse caminho que eu iria. A gente hoje não tem nenhum tipo de pretensão de trabalhar presencial, mas se a gente fosse trabalhar híbrido, eu acho que seria muito nesse modelo, assim, da gente entender por que a gente tá indo, por que a gente tá tendo esse custo. Porque, querendo ou não, a gente trabalhar no presencial, a gente tem um custo, que tu deve saber bem, que ele é alto. Sim, é bem alto. E a gente entender por que a gente tá dando esse custo, por que a gente tá dando a liberdade da pessoa trabalhar de casa. Porque, vamos lá, se tu tá deslocando uma pessoa... Eu não sei como é o trânsito muito bem em Novo Hamburgo, mas sei lá, se ela vai levar meia hora, 1 hora pra ela ir, meia hora, 1 hora pra ela voltar, são 2 horas do dia dela. E ela vai ter isso, tipo, pra ela usar pro bem-estar dela, enfim. E se ela não vai conseguir usar isso da melhor forma, se ela vai perder essa liberdade de conseguir fazer um híbrido, e ela continua entregando no presencial, é isso. Não tem muito, pra mim não tem muito segredo, sabe? Excelente. Eu vou finalizar aqui com a história. O Matheus, ele gosta do home office. Semana passada, não, essa semana a gente tinha que trabalhar até tarde. E aí a gente foi trabalhar e começou e eu falei, cara, temos que ir embora, né? Já é 10 horas passadas aí. Ele falou, cara, quer saber? Vou dormir aqui.
Aí eu falei assim, É como o home assim? office reverso, no Aí eu caso. falei, como assim? Eu falei, cara, vou ter que vir amanhã cedo e tal. Eu falei, pai, eu vou pra casa, tem esposa, tem meu filho, mesmo que eu chegue mais tarde. E aí o Matheus só ele aqui, né? Ele falou, cara, vou dormir aqui e amanhã eu já toco direto. E ele dormiu no escritório. Olha aí, ó. Coloquei um colchão no chão, travesseirinho, ó, Nada mais confortável que isso. trabalhei até mais tarde. E se não se atrasou o trabalho. Tá vendo? Essa é a vantagem, tá vendo? Eu. Mas eu tenho um traço tóxico, tá? Eu amo trabalhar quando não tem ninguém trabalhando. Amo trabalhar de noite. Tipo assim, ai, nossa, porque flui. As pessoas 3 da manhã não pode, Cíntia. Não, mas assim, mas eu trabalho das 9 às 6, entendeu? Tá vendo? E aí depois eu dou uma. Mas assim, quando precisa. E aí isso é uma das coisas que eu friso muito com as meninas. Vamos deixar pra trabalhar mais quando realmente precisar. Porque a gente sempre. Se eu pegar meu computador agora e ficar trabalhando de hoje até segunda, eu não vou terminar as coisas que eu tenho pra fazer. Porque eu sempre vou ter mais coisas pra fazer. A tarefa não vai terminar. Nunca vai, tipo, nossa, parabéns, agora você pode ficar de folga 3 meses porque não tem mais trabalho. Então, sempre vai ter coisa pra fazer. Então, eu acho que tem momentos que a gente sabe que a gente vai precisar trabalhar mais, que a gente vai precisar entregar um pouquinho mais, que tem um projeto ou outro. Então, eu acho que vale a gente ir dosando com a equipe quando a gente pode ser um pouquinho mais flexível, pra gente conseguir entregar um pouquinho mais, pra gente passar um pouquinho do horário, pra gente dormir no escritório se precisar. Mas, na minha visão, o problema é que isso vira uma rotina, sabe? É tipo, nossa, vivendo uma rotina de, sei lá, sair todos os dias, 8, 10 horas da noite do trabalho. Porque isso acaba não te dando uma vida, não te dando uma rotina com a tua família, com a tua esposa, com o teu filho. E isso a longo prazo não é sustentável. Então eu acho que a gente volta lá pro rolê de pessoas perdendo ao longo do caminho. Eu acho que talvez eu não goste muito dessa visão de vamos crescer e deixar as pessoas pelo caminho. Acho que precisa ser uma coisa saudável pra todo mundo. Muito top hoje. Eu tô pra te falar que tá no top 2 ou 3 ali de podcast de melhores, tá vendo? Então, muito top. Cíntia, obrigado Eu demais. que agradeço. Onde que as pessoas te encontram? Eu sei que tu é bem blogueira, né? Adoro dar uma Eu palestra. sou blogueira reversa. É. Acho que o melhor lugar pra me encontrar é nos canais do Share. @tudo de Share. Simon vai... Olha só. Não, tá É vendo? sempre vendendo, né? Meu querido, vamos lá. Depois a gente pode mandar, enfim, links pra vocês deixarem aqui nos comentários, etc. O meu perfil, acho que no LinkedIn eu acabo produzindo mais conteúdos. Olha aí, No tá LinkedIn, vendo? no LinkedIn eu escrevo. Cíntia Carvalho. Então acho que fica mais fácil de me encontrar. E é isso, acho que o LinkedIn é o melhor lugar pra me encontrar como CMO. Boa. É isso. Inclusive, a gente tá agora iniciando um processo de educação em vendas. A gente nem falou E, disso, né? pois é, Tinha a gente que ter... não falou, né? A tem gente que é contratar- péssimo vendedor, né? A gente tem que contratar o Share. Mas a gente está iniciando um processo de cursos relacionados à venda para pessoas que querem trabalhar no mercado de trabalho das vendas. Porque é muito difícil contratar. É muito difícil as pessoas trabalharem e quererem trabalhar com vendas. E a gente desmistifica um pouco isso. Mostrar que além de rentável financeiramente que o vendedor ganha muito bem, ele pode ter uma vida saudável, uma vida boa e conseguir progredir. Home office, presencial, híbrido, realmente o que importa é ele ter uma vida legal e conseguir ter um bom trabalho. Exato. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, para que você que quer trabalhar com vendas, quer fazer uma transição de carreira, quer ganhar mais dinheiro, quer ter uma vida mais saudável, entra no link aí que eu vou te ajudar a ter isso, tá bom? Exato. E também para quem é empresário e tem um time de vendas e quer treinar o pessoal, né? Isso. Então, pode acessar ali, tem bastante conteúdo. A única certeza é que a gente sempre vai estar estudando em algum momento, né? Então, Exato. contem com o Clube Share pra isso. Olha aí, tá ó, vendo? vou aprender. Vai ter o collab, gente. Eu vou sair daqui, eu vou sair pra ser professor do Quem Share. mais a gente tem que trazer do Share, será? Pois é, a gente precisa de indicações. A gente vai CEO, começar isso. Trazer a CEO aqui. Trazer Olha muita aí, ó. gente. Né? E é só Todo mulher lá, mundo, viu? né? Pois é. Vamos fazer uma bancada aqui. Eu acho legal, tá vendo? De Vai frente ser com o bacana. Share. Gostei. Galera, é isso. Ficamos aqui. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final. Curte, comenta, compartilha, ajuda a gente aqui pra gente poder trazer todo o share aqui, tá bom? Obrigado, Cíntia. Obrigada, obrigado, Patrick. gente. Top. Até a próxima. Tchau, tchau.